uma aplicação muito grande dessas análises volumétricas, tá? E as características do método, então, velocidade de emissão de resultados, alta precisão, alta exatidão também, tá? Então, essas são algumas características dessa metodologia, né, de volumetria. Então, independentemente de instrumentação ou não, seja ela clássica ou seja ela instrumental, tá? Ela continua ainda tendo essa aplicação. Então, por exemplo, se você vai trabalhar com uma técnica moderna de análise para metais, né, tipo espectrometria de absorção atômica, emissão atômica, plasma, qualquer coisa, são técnicas modernas, muitas vezes você tem que preparar um padrão, que todas essas técnicas não elas são relativas, elas precisam de um sistema de padronização, né? Então, você pode partir, né, para preparo de padrões utilizando essas técnicas clássicas, principalmente a análise volumétrica, tá? Então, titulação. O que trata a titulação? É um procedimento no qual a quantidade de um analito, então, o analito é sempre aquela espécie que nós vamos analisar, tá? Então, é um procedimento na qual a quantidade de um analito em uma determinada amostra é determinada através de uma reação desse com um reagente padrão ou padronizado que reage completamente com o analito de uma forma bem conhecida, tá? Estequiometricamente bem definida. Essas reações são bem estabelecidas, então. Então, é isso que trata a titulação. Então, como eu falei, inicialmente, ela precisa sempre de um padrão, tá? Ela é uma técnica que necessita de um reagente padrão, tá? Um reagente padrão ou um reagente padronizado, tá? Então, em cima desses padrões é que a gente vai ter o nosso resultado. Titulante e titulado são dois termos, então, empregados, né, na volumetria ou na titulometria, né? O titulante é o reagente ou solução cuja concentração é conhecida, tá? E o titulado é um composto ou uma solução cuja concentração é desconhecida. Então, nas duas situações, você trabalha com o teu analito, só que numa situação, a concentração de uma determinada espécie é conhecida, tá? No titulante, e no titulado, então, você está procurando, tá? Você está procurando a concentração daquela substância desconhecida que você está analisando. A titulação volumétrica. Então, nós temos vários tipos de titulações, né? A titulação volumétrica é quando, em uma titulação, o volume da solução é monitorado, no uso de uma bureta, por exemplo, e o procedimento é chamado de volumetria, tá? Então, assim, nós temos outros termos que são envolvidos nessa análise volumétrica. Ponto de equivalência e pontos finais. Então, o que é o ponto de equivalência? É o ponto teórico no qual a quantidade adicionada de um titulante é quimicamente equivalente à quantidade do analito da amostra, tá? Esse é o famoso ponto. Tá? Então, muitas vezes, esse ponto final é avaliado através da utilização de indicadores. Algumas reações, elas já por si só podem indicar o ponto final de uma titulação. Então, por exemplo, nós vamos ver que numa das técnicas de análise volumétrica que nós vamos trabalhar, que é a análise de oxirredução, tá? O manganês, tá? O permanganato de potássio, ele tem uma cor vermelhada, né? Uma cor roxa, né? Quando o estado de oxidação do manganês é 7. Quando o estado de oxidação do manganês passa para mais 2, faz uma reação redox, obviamente, que vai alterar o estado de oxidação. Então, o permanganato ele passa do roxo para o incolor. Então, quando a solução tiver uma cor mais ou menos um róseo permanente, bem clarinho, significa que a gente tem uma indicação que a titulação chegou no seu ponto final, tá? Muitas vezes esse ponto final não significa no ponto de equivalência, tá? Ele simplesmente dá um indicativo de que a reação chegou ao final. Então, esses indicadores são muito utilizados, né, nessas titulações. Então, são substâncias frequentemente adicionadas à solução para produzir uma alteração física visível, né, ou indicar o ponto, né, final próximo do ponto de equivalência. Então, a gente escolhe indicadores cujo ponto final, tá, seja o ponto de viragem que a gente diz do indicador, seja próximo ao ponto de equivalência. Tá? Quanto maior for essa diferença, maior é o erro associado à metodologia. Então, quanto menor for essa diferença do ponto de equivalência, do ponto final da titulação, do ponto de equivalência e do ponto de mudança de cor do indicador, tá? Então, melhor para a metodologia. Requisito de uma reação empregada em uma titulação. Reações simples, com estequiometria conhecida, uma característica, né? Tem que ter uma estequiometria bem definida, né? As reações devem ser rápidas, né? E apresentar uma mudança química ou física, pH, temperatura, condutividade,
principalmente do ponto de equivalência. Tá? Então, se não for possível usar um indicador, você pode usar outras variações, tá? outras digamos, mecanismos para avaliar essa mudança na titulação. Tá? Quando chegou ao final. Então, uma das técnicas, por exemplo, é a condutimetria. Tá? A condutimetria mede a condutividade da solução. Então, praticamente, é um gráfico, né, que chega num ponto, ele muda de sentido. Então, naquele ponto onde ele mudou de sentido, se ele era descendente e passa a ser ascendente, significa que ali terminou a titulação. Ali naquele ponto é o ponto de equivalência da reação química. Tá? Então, através do pH e outras medidas que você pode fazer também e obter esses indicativos da mudança, então, ou do final, quando finaliza uma reação, quando se atinge o ponto de equivalência. Tá? Então, a determinação do ponto final, né? Então, indicadores visuais causam mudança de cor próximo ao ponto de equivalência. E métodos instrumentais, como eu falei. Então, respondem a certas propriedades da solução que muda de característica durante a titulação. É o caso, por exemplo, da condutividade, né? De um potencial, de uma corrente, temperatura, pH, etc. Então, todas essas variações a gente pode acompanhar e verificar essa mudança, então, no ponto de... quando já se atingiu o ponto de equivalência de uma determinada reação química. Tá? Então, a classificação. Então, a primeira tipo de titulação que nós vamos aprender agora são as titulações ácido-base. Tá? Então, é aquela famosa reação de neutralização, né? Onde você reage um ácido mais uma base, formando sal mais água. Tá? Então, normalmente se usa a fenolftaleína, tá? Como indicador. Tá? Então, mas pode usar outros, tá? Mas normalmente se utiliza a fenolftaleína, é o indicador mais utilizado. Tá? Então, esse indicador também ele muda do incolor para um róseo claro permanente. Tá? Bem clarinho. Então, quando o róseo se tornar permanente, significa que a fenolftaleína mudou de cor. Significa que você atingiu o ponto de equivalência da tua reação, da tua titulação ácido-base. Então, essa, por exemplo, as titulações de precipitação, tá? As titulações que nós já vimos, nós falamos, por isso que eu já falei na aula passada sobre isso para vocês. Então, no caso da titulação de precipitação de cloretos, né, com prata, então, uso uma solução padrão de nitrato de prata e faço uma titulação com cloreto. Tá? E aí a mudança de cor, né, do indicador, que é o cromato. Né? Então, aqui, a mudança de cor se dá através da constante do produto de solubilidade do sal. Tá? Então, primeiro precipita todo o cloreto de prata para depois atingir a precipitação do cromato, que nós já falamos em aulas passadas. Né? Titulações complexiométricas, que nós também já abordamos alguma coisa por isso. Então, o cálcio, por exemplo, com o negro cromo T, né? Então, o cálcio, por exemplo, ele pode reagir com um indicador muito conhecido chamado de DTA, ácido etileno diamine tetracético, né? E você pode usar o negro cromo T como indicador para mudar, para verificar a variação dessa cor, tá? Através de uma mudança de cor para o azul, né? E as titulações de oxirredução, nós falamos, já abordamos também para vocês agora há pouco, né, sobre a questão do permanganato, né? Então, o permanganato, né, reage, por exemplo, com peróxido de hidrogênio, água oxigenada, né? E através dessa reação aqui, né? Então, o manganês sai de estado de oxidação 7 para estado de oxidação 2. Então, nesse caso aqui, o manganês, ele aqui é vermelho, tá? E aqui ele é incolor. Então, quando ele adquiriu um rosa permanente, significou que a titulação também chegou no final. Enfim, então existem diferentes tipos de reações, né? E elas são classificadas, então, como titulações ácido-base, de precipitação, complexação e oxirredução. Tá? São os tipos mais comuns de técnicas que se utilizam em laboratórios, no geral. Então, a titulação ácido-base, ou também conhecida como volumetria de neutralização, né? É um método de análise baseado na reação entre os íons H3O+, do ácido, né, com os íons OH- da base, resultando sempre em sal e água. Então, é o que a gente chama de reação de neutralização, né? Então, você tem um ácido, reage esse ácido com uma base, né? Então, H3O+, ácido, reage com a base, produzindo sal e água. Sal e água, tá? Então, essa é a famosa titulação ácido-base ou volumetria de neutralização. Baseia-se sempre nesse tipo de reação.